Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Saúde. Estamos aqui, Eugênia, iniciando as gravações 2025, não é isso? Sim, finalmente teremos hoje nossa primeira convidada, a professora Elinay, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, professora. Bem-vinda, professora, ao nosso Papo Saúde. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Obrigada, Gui, obrigada, Eugênia, né? Cumprimento aí a todo o pessoal que está nos assistindo e muito feliz para bater esse papo. É isso aí, professora. Nós já estamos nessa negociação desde o ano passado, né, professora? Pensando quando que a professora Elinay vai conseguir estar aqui com a gente e tal, né? Pela sua trajetória, por toda a sua atividade que você desenvolve, né? Tanto na universidade quanto profissionalmente, na seleção brasileira de triatlo, né, professora? Enfim, diga pra gente um pouquinho aí da sua trajetória, professora, iniciando aí pela sua jornada docente, sua atuação profissional. Estou na Unisul desde 2009, né? Imenso prazer de estar aqui, de formar profissionais, né? Considero a Unisul minha casa de formação profissional também, né? Aprendi a ser docente. Muitos alunos que se destacam hoje no mercado de trabalho passaram pelas nossas mãos. E mais recentemente tenho aí outros desafios profissionais em paralelo. Esse ano, junto à Confederação Brasileira de Triatlon, na direção técnica, dando suporte aí para os nossos atletas, né, principalmente nacional e internacionalmente. E, entre outras atuações, né? Sou uma apaixonada pela educação física, sou apaixonada pelo movimento, sou atleta amadora, triatleta amadora. Trabalho com crianças num projeto de iniciação esportiva com o triatlon e também numa assessoria esportiva onde eu incentivo adultos, né? Através da corrida ou do triatlon. Professor, e se a gente for pensar a importância que tem a atividade física para a saúde das pessoas, né? E eu fico pensando assim, o quanto que é importante a gente incentivar desde pequeno, né? Que a criança consiga se despertar esse interesse pela atividade física, né? De extrema importância. A gente tem aí, hoje, o conhecimento científico nos respalda, né? Então, crianças que tiveram boas experiências por meio do exercício, e aí a gente utiliza o esporte como uma ferramenta bastante poderosa, né? E quando isso é de forma positiva, a probabilidade dessa criança se tornar um adulto ativo é muito maior. Isso, de certa forma, previne um monte de doenças, né? Hoje em dia a gente vê aí várias, né, situações que comprometem diabéticos, hipertensos, né? Um estilo de vida, às vezes, um pouco mais sedentário. E quando desperta para algo, né, desde criança, acaba que essa possibilidade, né, dessas patologias, enfim, de ser algo mais... uma pessoa adulto, jovem, vamos dizer, mais sedentária, é mais difícil, né? Não, exatamente, né? A gente tem uma responsabilidade para com as nossas crianças de promover, né, o movimento. E a gente tem na nossa vida atual, na nossa sociedade atual, né, um apelo muito grande ao sedentarismo, né? A gente consegue tudo num clicar, num apertar de botão, a comida chega, né, pelo celular, a gente não precisa mais de tanto movimento. Então, a gente precisa, por outro lado, né, entender dessa necessidade e propiciar. E cada vez mais isso precisa ser legal, né? Principalmente quando a gente fala de criança, não só com criança, mas principalmente com criança, um ambiente que seja positivo, que seja seguro, né? E que permita que essa criança se desenvolva plenamente, né? E aí do ponto de vista biopsicomotor, e que leve consigo, eu digo, né, memórias afetivas de uma infância ativa, de uma infância feliz, com bastante movimento. E como isso, né, da memória afetiva, assim, tá muito relacionado com como essa pessoa vai ter uma relação com o esporte futuramente, assim, na vida dela, né? Porque eu me lembro muito da minha infância, assim, o meu pai sempre jogava tênis, meu avô jogava tênis, e hoje, pra mim, o tênis é, tipo, um esporte incrível, que eu gosto muito de desenvolver, muito por conta da memória afetiva que eu tenho da minha infância, sabe?
E eu acho que isso, né, acontece com todos nós. Dentro da minha história, não é diferente, né? Minha mãe acabou se apaixonando pela modalidade de triatlon. Brinco que não tive muita opção, né? Então ela acabou fazendo o primeiro triatlon no Brasil lá em 83, se apaixonou pela modalidade. Eu cresci com ela viajando pelo Brasil, participando de competições e levava tanto eu quanto a minha irmã a tiracolo. Então a escolha profissional veio disso, dessas experiências. Eu ainda costumo brincar, né? Quando eu era criança, não existia triatlon para crianças. Eu treinava, brincava, enfim, né? Com pai e mãe. E talvez pode ser muito legal, mas às vezes não é tão legal, né? Ter outras crianças para compartilhar, ter um ambiente que seja projetado, pensado e desenvolvido, né? Pensando nas crianças, ele acaba se tornando muito mais atrativo. Professor, e hoje se tem alguma criança, algum pai assistindo e pensa talvez, meu filho, né, tem uma tendência, vamos dizer assim, para o esporte, ou até mesmo quero incentivar o meu filho para o esporte. Por onde começar? Qual o caminho? Eu diria assim, incentivar uma criança para o esporte deveria ser um dever de todo adulto responsável. Né? Eu acho que a gente precisa de movimento pensando em saúde, pensando na formação. Né? No esporte a gente tem aí várias possibilidades dentro do aspecto educacional mesmo. O aprender a ganhar e a perder, o aprender a se frustrar, o aprender a ser organizado, a gerenciar a sua rotina, ir para a escola, ir no horário do treino, né? Treinar, mesmo que ele tenha, né, alguém maior de idade que seja o responsável pelo deslocamento, por levá-lo, ele pode ter várias das responsabilidades. E o resultado esportivo, ou o caminho que a gente chama caminho da medalha, o caminho do alto rendimento, ou quem vai chegar lá no altíssimo rendimento, se a gente pensar em Jogos Olímpicos, é uma parcela muito pequenininha. A gente fala, né, de menos de 1% da população de atletas. Então, a gente tem essa possibilidade de utilizar o esporte como o meio de educação de jovens, né, de crianças e adolescentes. E algo que eu acho interessante, assim, da gente estar observando também, né? Porque tu disse que a parcela de pessoas a se desenvolver como um profissionalismo, assim, né? Que vai para o alto rendimento. Isso, para esse alto rendimento é uma parcela pequena. E porque, de certa forma, tá tudo bem, porque cada corpo, ele tem uma estrutura, um biotipo, uma tendência e uma capacidade de desenvolvimento, né? Como que você pensa, assim, em relação a isso? Porque talvez não seja para todo mundo mesmo. Eu Né? concordo, e a gente fala muito, né? Tem um termo que é o talento esportivo. E o talento esportivo é uma pessoa que precisa ser desenvolvida e que ela não tem um único aspecto que a diferencia. Ela tem um conjunto de aspectos, um conjunto de fatores, né? Então, desde a carga genética que ela traz aí de bagagem, o meio ambiente que ela está inserida, né? Se ela vai ter aí, às vezes ela tem, eu digo, né, o motor, todos os aparatos, é um carro super potente, mas psicologicamente falta um detalhezinho que vai fazer com que ele não chegue, né? Então, é uma parcela muito pequena, porém, a gente precisa, de fato, propiciar ao maior número de pessoas o seu pleno desenvolvimento. Quando a gente fala em crianças e esporte ainda, o ideal é que eles vivenciem as diversas modalidades até para entender... E eles façam escolhas aonde é que eu me sinto melhor, aonde é que eu, de repente, performo melhor, né? Então, o nosso grande desafio, e um desafio que a gente tem, né, culturalmente no nosso país, é oportunizar. A gente ainda tem muito a cultura do futebol, a gente tem, né, a cultura das modalidades coletivas, mas se eu puxo um pouquinho, né, para a minha modalidade, que é o triatlon, a gente, por vezes, carece de infraestrutura. Eu preciso de uma piscina, eu preciso de um local seguro para pedalar e também de uma bicicleta, por mais que com as crianças qualquer bicicleta, mas a gente precisa, né, de uma bicicleta. O correr acaba sendo a modalidade, né, mais fácil, mas a gente tem toda esse desafio, né, de infraestrutura também, o que difere por vezes de outras modalidades. E algo que eu acho interessante, assim, também, né, porque a nossa população, assim,
tá acostumada a certos esportes e certas atividades em que as pessoas fazem. Então, seja a corrida, seja a bicicleta, seja a musculação. E aí tem pessoas que não se encontram dentro dessas atividades e acham que então eu não sou para nenhum tipo de esporte. Eu digo que a gente... Primeiro caminho, né? Primeiro passo, talvez para sair do sedentarismo, e quando alguém me procura, preciso começar. O que tu gostas de fazer? Te Né? dá prazer, né? Assim, eu gosto de dançar. É Ótimo. isso, eu gosto de pedalar, eu gosto de nadar. Então, primeiro, né, procurar uma atividade que faça sentido, ou seja, que você goste. Tem quem me diga que não gosta de nada. Eu falei, então vamos procurar algo que você que faz, né, que desperte esse gosto, né? E encarar de diferentes formas, né? Pode ser leve, pode ser tranquilo. Eu acho que manter esse compromisso por vezes consigo e com a sua saúde. Sim. Né? Eu vou muito por esse caminho, né? E por vezes esse papo acontece nos meios onde eu estou inserido, né? Lina, tu acorda às 5 da manhã empolgada para treinar? Eu falei, não, hoje às 5h40 eu estava chegando no Parque de Coqueiros para o nosso treino semanal de pista. Eu acordo com muita vontade? Não, eu acordo e vou me arrastando até lá, mas eu nunca me arrependo de ter ido. Então, assim, a minha motivação, o meu motivo para a ação, é chegar depois dos 80 anos com autonomia. Ótimo. Sem depender de ninguém, preferencialmente. E isso é uma construção, né? Isso é uma construção. Exato. Desde criança, né, na fase adulta, né, para conseguir chegar numa fase, né, de uma terceira idade, né, depois dos 80, com condições, né, com musculatura de membro inferior, vamos assim dizer, né, tem uma forte, relação bem importante rígida, com longevidade, né? Musculatura, né? Massa muscular de membros inferiores com longevidade. Verdade. Ela tem uma correlação positiva. né? Então é isso, é autonomia, poder ir ao banheiro sem depender de alguém, é poder tomar o seu banho, poder levantar e sentar de uma cadeira, né? E aí eu tô pensando lá depois dos 80, meu avô faleceu aos 91, a minha mãe hoje tem 75. Queria saber dela, como que... 75, extremamente ativa e tem a gente brinca sério em casa, né? O problema é fazê-la parar. Então, ela estuda, busca informação, então ela sabe que, por exemplo, né, para prevenção do Alzheimer é manter a cabeça ocupada. Então ela faz inglês, ela faz Krav Maga, ela faz dança de salão, além do nadar diariamente, pedalar e correr. Então, assim, ela tá sempre em atividade. E aí, olhando, né? Bom, meu avô foi até os 101, eu falei 91? Falou 91. Não, 101. Meu avô foi pra guerra. Ganhou 10 anos. 101. Faleceu agora durante a pandemia, com 101 anos. A minha mãe deve ir no mesmo caminho. E eu falei, gente, chegar aos 80, 90, né? Que seja ao centenário, o mais autônoma possível. Eu preciso pensar já. Então, quando eu manejo, né? Alimentação, sono, o próprio estresse, né? E saber gerenciar e o exercício físico. E aí eu costumo brincar sério, né? É o meu momento, é o meu autocuidado. Então, quando eu saio, né, e coloco lá na minha agenda que eu tenho no mínimo uma sessão de treino todos os dias, eu tô pensando lá na frente. Lá no futuro, né? Ótimo. Eu vi que a pergunta que a Eugênia fez, eu acho que foi muito dela, entende? Descobrir um esporte que você tenha aptidão, tenha vontade. Na verdade, observando, assim, né? Porque há um bom tempo atrás, eu já comecei a me movimentar e eu sou uma pessoa que eu gosto de academia, sabe? Não tenho um problema, assim, com musculação. Mas eu vejo algumas amigas minhas que estão nesse lugar, tipo, o que eu faço? Eu não gosto de academia, sabe? Não gosto do ambiente de academia. Enfim, né? A gente tem outras possibilidades para o treinamento de força. Hoje o próprio funcional, crossfit, pilates. Então, a gente tem aí diferentes ambientes em que é possível. E se não tem nenhum deles que realmente gosta, vá sem gostar. E aí, principalmente quando a gente fala de mulheres, mais até do que os homens, em função de questões hormonais, treinamento de força
é poupança de saúde, né? Principalmente do ponto de vista ósseo, né? Então, não tem negociação. Musculação, eu sou uma que não é o lugar que eu mais gosto, mas é o mantra, faça o que precisa ser feito. Então, 2 vezes por semana eu tenho fortalecimento. Hoje eu tenho feito um funcional que tem feito bastante sentido. Tá legal, é o que me permite ter saúde para correr, para me manter, né, nas atividades que eu hoje realizo. E estamos tranquilos hoje, sem negociação. Maravilha. Prof, a gente tem bem forte, né, na sua trajetória o triatlo, né? Conta um pouquinho pra gente como que é na Confederação Brasileira, como que é a preparação de um atleta, né? De repente alguém tá assistindo a gente aí, gosta desse esporte, quer iniciar nesse esporte, né? Quais as dicas, como que funciona, como que você hoje em dia vê a seleção brasileira de triatlo? Bom, o papel de uma confederação é uma entidade de administração do esporte dentro, né, do cenário desportivo mundial. A gente tem aí o Comitê Olímpico Internacional. Dentro do Brasil, a gente tem o nosso Comitê Olímpico Nacional, e aí a gente tem o paralelo dentro do paradesporto também, né? Então, Paralimpíada, Comitê Olímpico Paralímpico, Comitê Internacional Paralímpico, enfim, né? São as duas vertentes, né? Elas são espelhos, geralmente. E aí a Confederação Brasileira está ligada ao Comitê Olímpico Brasileiro hoje, e ligada à Confederação Brasileira estão as federações estaduais. Abaixo das federações estaduais, dentro do sistema desportivo, a gente tem as entidades de prática, os locais de prática, que podem ser clubes, como nas modalidades mais tradicionais, o atletismo, a natação, elas acontecem dentro de clubes. O triatlon, ele não está dentro de clube, então a gente tem associações, a gente tem as assessorias esportivas que hoje desempenham muito bem esse papel de entidades de prática. Então, para quem tem interesse, quer começar, e o triatlon, ele está num momento muito positivo, né? Assim como está a corrida, eu acredito que no pós-pandemia, todas as atividades outdoor, as atividades que têm essa relação com a natureza, né? Elas foram potencializadas. Então, o triatlon está em alta hoje, tanto para pessoas, para crianças e adolescentes. Hoje a gente tem projetos de iniciação esportiva espalhados pelo Brasil e que se desenvolveram principalmente nos últimos 10 anos. Né? O projeto que eu comentei de São José é um projeto que tem 23 anos. E eram iniciativas isoladas, pequenininhas, em alguns pontos do Brasil. Hoje a gente tem mais pulverizado esses projetos chamados escolinhas de triatlon, de iniciação esportiva voltadas para criança, e a gente contabiliza aí cerca de 2.000 crianças praticando triatlon no Brasil. Né? Então, para quem tem interesse em começar, descobrir se tem um projeto de iniciação esportiva de escolinha próximo da sua residência seria uma das alternativas. Para os adultos, né? E eu digo que não tem idade, eu tenho o privilégio de poder acompanhar e orientar pessoas que iniciaram e se descobriram no esporte mais tarde. Então, mulheres depois dos 50 anos que estão com a vida um pouco, né, mais tranquila, criaram, né, os filhos e agora descobriram que tem um tempinho livre e resolveram investir na saúde e começaram o triatlon do zero. Né? Algumas tiveram uma experiência com a natação mais atrás, mas não é um impeditivo. Né? Tem histórias aí de alunos que aprenderam a nadar com 60 anos e participaram de eventos, de travessias, né? A gente chama de eventos em águas abertas, né? Maratonas aquáticas, enfim. Então, assim, temos um caminho. Então, as assessorias esportivas também são essa possibilidade para quem quer começar. E aí, dentro do caminho paralelo, aqui, né, comentei, pensando no triatlon, até como estilo de vida, no triatlon, vamos lá, para todos, né? Num caminho de saúde. Tá? E aí, em paralelo, aquelas pessoas que acabam se destacando, e a gente tem a característica disso acontecer mais precocemente. Quando eu falo precocemente, na infância e adolescência, principalmente na adolescência, né? Por volta ali dos 14, 15 anos, um jovem que começa a se desenvolver
ele geralmente faz a primeira escolha dele para o alto rendimento, né? E aí a gente tem o triatlon como uma modalidade que ela é extremamente técnica, principalmente em função da natação, então a gente tem que ter um olhar muito específico dedicado para essa modalidade que sim precisa ser desenvolvida de forma antecipada, né? E o ciclismo e a corrida podem ser desenvolvidos mais tardiamente. E dali a gente faz esse acompanhamento e monitoramento. E entra muito o papel da confederação, né? Então, hoje a confederação, ela, dentro do seu principal papel, é desenvolver a modalidade, tanto, né, pensando no caminho dos atletas amadores, mas principalmente, primordialmente, pensando no alto rendimento, né? Então, hoje os projetos que eu acabo atuando são em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil para propiciar o desenvolvimento dos nossos atletas de alto rendimento, né? Para que eles tenham aí o melhor desenvolvimento possível, tenham participações em eventos internacionais. Inclusive, professora, você comentou anteriormente que nós tivemos uma aluna da Unisul, que foi até mesmo atleta olímpica. Foi para os últimos Jogos Olímpicos. Ela chama Jennifer Arnold, é aluna egressa do curso de Educação Física aqui na Pedra Branca. Foi nadadora na equipe de alto rendimento da Unisul. E quando ela estava num momento de transição de carreira, tinha acabado de se formar, e a gente fez um convite para que ela experimentasse o triatlon. Isso foi em 2017. Ela logo na sequência foi contratada por um grande clube, hoje um dos clubes, né, principais de atletas de alto rendimento no Brasil, que é o Esporte Clube Pinheiros. Fez a sua estreia nos últimos Jogos Olímpicos, teve o melhor resultado do Brasil nesses Jogos e está aí iniciando o seu segundo ciclo olímpico. E quem sabe na próxima Olimpíada está lá representando o Brasil novamente. Torcemos para que isso aconteça, né? A gente conversa ainda bastante, se isso fizer sentido na vida dela, né? Que assim seja, mas eu acho que o Brasil ganha bastante tendo uma atleta como ela. Que maravilha. Professora, nós temos aqui dentro do nosso Papo Saúde um quadro que nós chamamos Mito e Verdades. Mitos e Verdades. E aí nós fizemos algumas perguntinhas e você pode dizer pra gente, olha, isso é mito, e aí se quiser se complementar, ó, isso é verdade, fique bem à vontade, tá? Então, primeiro tem aqui, dor muscular após o treino, significa que o treino foi eficaz? Mito? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter um bom desempenho na atividade e necessariamente você não teve... E vai depender muito da adaptação, né? Então, treino, dor tardia após treino não é sinônimo de treino efetivo. Maravilha. Vai lá, Eugênia. Atividade física também atua no neurodesenvolvimento humano, em exemplos de atraso cognitivo, TDAH, TEA, depressão. Com toda certeza, verdade. E vários estudos levam para esse lado. A gente tem muita produção de conhecimento, principalmente com relação à depressão. Né? Então, como um potencializador, né? Ele não substitui nenhum tratamento, logicamente, mas ele é um coadjuvante e com excelentes resultados. Inclusive, o exercício físico, hoje em dia a gente já sabe que ele é muito além da saúde física, né? E de levar o nosso corpo a um desenho, né? Ele é muito também para nossa saúde mental, né? Para manutenção, assim, da nossa saúde mental. Hoje é uma das minhas ferramentas, né? E a gente tem, enfim, né? A psicologia defende muito, né, a área de atuação, então o esporte não é terapia, mas ele é terapêutico. Auxilia de alguma forma. Aqui, professora, alongar antes do treino evita lesões? Esse é mito. É mito? É mito. Tá. Mas eu vou... Esse me lembra a minha história até de faculdade. Meu esposo é profissional de educação física, a gente acabou se formando junto e a gente sempre praticou exercício, enfim. Eu sou uma que gosto bastante de alongar antes de iniciar o meu treino e ele sempre gostou de aquecer. E a gente ficava... Então, assim, nenhum prejuízo se você se sente bem alongando, tá tudo... Professor, e qual a diferença? Alongamento, aquecimento, o que envolve um outro? O que envolve os movimentos, né? Alongamento, vou segurar um determinado segmento e vou tentar
alongá-lo, Certo. né? Geralmente mais estaticamente. Enquanto aquecimento eu posso trabalhar de forma geral. Uma caminhada leve, por exemplo, é um aquecimento. Hoje a gente tem utilizado, e a literatura respalda bastante, né? Essa preparação para o exercício através de exercícios de mobilidade. Né? E, hoje tenho me adaptado melhor, hoje tem feito mais sentido, mas durante muito tempo eu gostava de fazer meu alongamentozinho, ele gostava de fazer o aquecimentozinho, tudo bem. Certo. Mas hoje a gente tem aí que o alongamento antes, né, não necessariamente minimiza o risco de lesões. Maravilha. Treinar em jejum traz mais resultados? Traz mais resultado, não. E, enfim, né, aqui se a gente fosse falar do jejum, a gente entraria num papo bem longo. Então, eu diria que é mito. É uma estratégia que pode ser utilizada, mas eu diria para ser utilizada sob supervisão, com objetivos muito específicos, né? Sim. Uma adaptação, enfim. Principalmente sendo mulher, né? Que a gente tem os estudos dos hormônios, assim, Isso. né? E tem fases do ciclo que se a gente fizer jejum, a gente Exatamente. vai piorar o nosso corpo, É. cortisol, tudo mais, né? Então, tem algumas adaptações. Eu, por exemplo, dias de treino que são até 30 minutos bem leve, eu vou em jejum e ok, né? Antes de um treino mais intenso, eu evito, porque eu entendo que eu preciso de um pouco mais de aporte energético. E aí, se a gente entra na questão, né, hormonal, feminina, enfim, ciclo menstrual, de fato, né, tem épocas do ciclo que a gente precisa de um aporte energético maior. E aí, esse é o cuidado que a gente precisa ter de forma geral, mas principalmente olhando para as mulheres. Quem envelhece com massa muscular tem menos risco de desenvolver demência? Sim, verdade, né? Verdade. E a gente já tem visto aí que, né, o nosso corpo é o nosso abrigo. Então, um corpo saudável, um corpo, né, com massa muscular, né, no lugar aí de gordura corporal, ele é positivo, sim. Maravilha. Mais alguma? Mais alguma? Faz aqui? Vamos à última? É? Faz Vamos à última. Vamos à última. Vai a última você. Vai lá, última. Ai, jogou pra mim, né? Vai a última você. Quem usa... Isso é a nossa produção que organizou, tá? E veio com uma enquete. Quer que eu faça, Eugênia? Vai, Então, professor, tá. vai. Quem usa meia azul nas corridas tem mais chance de arrumar namorado? Pois agora, acho que vai ficar mais bonitinho, mas se vai achar mais namorado, não Aí sei. depende da... Depende da onde combinação. ele vai correr também, né? Se vai Isso. correr numa beira-mar, né? Não, e vai depender da combinação, Da né? combinação. Não dá pra estar com a meia azul e Sim. a bermuda, sei lá. Colorida, né? Lá. Vai depender da combinação. Mas isso era uma trend que fala, né? Essas coisas no Instagram, né? Maravilha. Pois agora. Professora, nosso muito obrigado pela sua participação no nosso Papo Saúde. Ficamos muito felizes de receber você aqui. Pedir que você, ao finalizar, deixe um recado para quem está ouvindo aí a gente, uma dica de saúde, enfim, alguém que deseje entrar no esporte. Aqui tem uma lembrancinha do nosso Papo Saúde para que Ai, você que possa tomar um chá, beber uma água, um café, enfim. Fique à vontade, professora. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, fazer esse bate-papo. E de recadinho final, eu diria, priorizem a sua saúde. Né? Então, movimentem-se. Achem formas. Hoje a gente, né, se a gente priorizar, e eu sempre digo que a falta de tempo, ela é uma desculpa. Quando a gente quer, a gente faz. Então, trocar o elevador pela escada pode ser uma boa opção. Descer um ponto de ônibus antes e caminhar um pouquinho. Sempre, né, pensar nessa possibilidade da gente inserir o movimento, de aumentar o número de passos no dia, pensando em saúde. E priorizem, né, o seu momento de autocuidado, e o esporte geralmente cabe muito bem. Maravilha. Obrigado, professor. Você que está aí acompanhando, né? Que vai acompanhar o nosso episódio, né, Eugênia? Siga aí nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso TikTok. Logo, logo a gente vai estar no Spotify também. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por mais um momento aí junto com a gente. E nos encontramos em breve em mais gravações aí com outros convidados. Está recheado de novidades esse semestre, né, Eugênia? Sim, sim. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.